Mais uma boa noite a todos e todas. Sejamos bem-vindos, bem-vindas neste terceiro final de semana de Advento e a nossa noite natalina. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que juntos nós podemos celebrar nesta noite aqui. É um culto especial, onde nós vamos ter a presença do nosso coral, depois de um longo tempo sem poder cantar, ou sem poder ensaiar. O coral vem se dedicando aos ensaios, e hoje à noite nós teremos a participação especial do coral no nosso culto. Também vamos ter a apresentação das crianças na noite natalina, que sempre é natural acontecer. Também no ano passado não tivemos, mas que bom que nesse ano nós podemos então ter também esse momento especial também. Nós somos acolhidas nesta noite com a palavra do nosso Deus, que é lema para a semana que inicia, palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 10, que assim diz: João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Nós somos lembrados neste texto que João Batista é aquele que anuncia a chegada do Salvador. Também a nós é dado hoje ainda a tarefa de continuar anunciando a chegada do Salvador. Não mais como menino na manjedoura, porque este já veio, este já cresceu, este viveu entre nós, anunciou o reino de Deus. Mas virá também um dia na eternidade, para nos levar para a eternidade com Deus. E nós devemos continuar como comunidade, como igreja cristã, anunciando este Salvador. Que também nesta noite a palavra de Deus possa nos envolver, para que ao sairmos daqui, possamos sair animados na fé, para sermos mensageiros do nosso Deus. Amém. Podemos assim nos assentar, e eu convido ao coral para apresentar ou cantar conosco o primeiro hino. Natal é tempo de alegria. Amor,
Nos reunimos aqui nesta noite em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença desse Deus, nós somos convidados a nos colocar em oração, sabedores de que somos pecadores e necessitados do perdão e da misericórdia do nosso Deus. Por isso eu convido a quem puder para colocar-se de pé e nós queremos assim orar. Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos pelo privilégio que nos dás novamente nesta noite para nos reunirmos em culto. Te agradecemos, bondoso Deus, porque também neste tempo especial de Advento e Natal, nós podemos lembrar que Natal é tempo de alegria, Natal é tempo de amor, Natal é tempo no qual nós lembramos de forma escancarada o amor de Deus por cada qual de nós, por toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque nesta perspectiva Tu nos permites nos colocar diante de Ti, assim como somos, pessoas falhas, pecadoras, pessoas que não têm muito a oferecer diante de Ti, a não ser culpa, pecado, falhas. Mas, ó Deus, Te agradecemos, porque assim mesmo podemos nos colocar diante de Ti, na certeza de que Deus nos ama e que por nós Ele irrompe o tempo e o espaço e se transforma gente, para depois morrer numa cruz, para ressuscitar e nos dar perdão dos pecados e esperança de vida eterna. Por isso, ó Deus, nós te pedimos perdão pelos pecados que cometemos em palavras, pensamentos, atitudes, ações e omissões. Seja pecado contra Ti, o nosso próximo, nós mesmos e também contra a Tua criação. Por isso também nós rogamos que, agraciados e perdoados por Ti, nesta noite a Tua santa palavra possa vir nos ensinar, possa nos acompanhar ao sairmos daqui para uma caminhada de acordo com o Teu querer. Por isso venha com o Teu Santo Espírito sobre e entre nós, nos trazendo entendimento da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. A palavra do Senhor lembra a todos aqueles que confessam o seu pecado com sinceridade. A palavra lembra Ele, Jesus Cristo, nos libertou, nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Por meio de Jesus Cristo, o menino da manjedoura, aquele que cresceu e anunciou o reino de Deus, aquele que foi crucificado e que foi ressuscitado, nos dá o perdão dos pecados. Se assim cremos, então eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o perdão dos vossos pecados. Amém. Convido o culto infantil para vir à frente para o nosso momento de oração. Que bonito ver este movimento das nossas crianças, né? Isso é maravilhoso. Assim como estamos, queremos juntos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós te somos gratos pelo privilégio de sempre de novo podermos nos reunir para estudar, ouvir, meditar na Tua palavra, mas também louvar o Teu santo nome. Te agradecemos pela atividade das nossas crianças na noite de hoje. Abençoe o ensaio que elas querem ainda ter, para depois trazerem também a sua mensagem cantada, mensagem natalina para nós. Abençoe a elas, dá-lhes também concentração, aprendizado, que assim possamos juntos celebrar e louvar ao Teu santo nome. Pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom encontrozinho lá, ensaio para vocês. Queremos nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas e a pregação da palavra.
cantando juntos o hino 149, É como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. De novo. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Que assim como cantamos, que a palavra do nosso Deus possa passar por nós e deixar o seu sinal, a sua marca, a sua transformação. Primeira leitura que queremos ouvir, nós a encontramos no profeta Sofonias, capítulo 3, os versículos 14 a 18. Sofonias, capítulo 3, 14 a 18. Podemos ouvir e acompanhar, e o Jaime vai nos conduzir então nesta leitura. Boa noite a todos. Povo de Israel, cantem louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém. E louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do meu amor, do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. Obrigado, Jaime. Palavra do profeta para o povo de Israel. Coincidentemente, nós queremos ouvir outra leitura de um profeta. O profeta Isaías é a nossa segunda leitura e nós queremos ouvi-la. Isaías capítulo 12, os versículos 2 a 6. Isaías capítulo 12, os versículos 2 a 6. Eu convidei assim ao Mateus para também nos conduzir nesta leitura que podemos também acompanhar. Boa noite a todos. Isaías capítulo 12, versículos 2 a 6. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção: louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas, que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Obrigado, Mateus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Queremos ouvir também a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versículos 7 a 18. Lucas 3, 7 a 18.
E nós queremos aclamar a leitura deste Evangelho cantando juntos o hino Seu Nome é Maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim diz esta palavra, segundo o evangelista Lucas: as multidões iam se encontrar com João para ser batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática na sua caminhada de vida e de fé. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo entendimento da sua palavra. Para este culto da noite natalina, você recebeu no WhatsApp e nos outros meios de comunicação o convite sob o tema Natal é boa notícia. Boa notícia é mudança de vida. Eu creio que na história da humanidade nunca tanto se falou e se esperou boas notícias. Porque afinal de contas, os meios de comunicação também noticiaram muitas más notícias.
Más notícias devido à pandemia, às consequências da pandemia, ou ainda revelando pandemias escondidas que vieram à tona com a pandemia do coronavírus. Mas também, além de tudo isso, os meios de comunicação também propagaram muitas más notícias que eram inverdades, as conhecidas fake news. Creio que ninguém ou nenhum ser humano e nenhum de nós queira ou goste de receber más notícias. Ou alguém de vocês gosta de receber má notícia? Eu creio que não. Também aquele ditado que diz assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual você quer primeiro? Eu creio que você conhece esse ditado. Normalmente, diante de uma fala de alguém quando diz, eu tenho uma boa e uma má notícia, normalmente a gente diz, a má notícia eu não quero. Eu quero só boa notícia. No entanto, também a gente às vezes diz, se não tem jeito, então dá a má notícia primeiro, para que depois tenhamos a boa notícia. Nos encontramos no tempo de Natal, de Advento e Natal. Tempo que nos lembra o anúncio da boa nova, da boa notícia, proclamada pelos anjos aos pastores no campo, quando anunciam dizendo, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sim, é verdade. É tempo de sermos relembrados da boa notícia de Deus para o seu povo, do qual também nós fazemos parte. Eu e você fazemos parte do povo de Deus que recebe a boa notícia, que é relembrado da boa notícia. Contudo, os textos para este terceiro domingo de Advento nos apresentam uma boa e uma má notícia. Sim, os textos nos apresentam uma boa e uma má notícia. E nós precisamos tomar conhecimento destas duas notícias, da boa e da má notícia. Quando nós olhamos para os textos dos profetas Sofonias e Isaías que nós ouvimos, nós vamos perceber no contexto de que Deus, por intermédio dos seus profetas, chama o povo ao arrependimento e à fé, para voltarem-se para Ele, voltando para a aliança que Deus havia firmado com o seu povo, lá atrás com Abraão, Isaque e Jacó. E nós vimos que Deus chama esse povo de volta, dizendo, voltem-se para mim, arrependam-se dos seus pecados. E Ele chama de novo para voltarem para aquela aliança firmada com os antepassados. Ou seja, a aliança nada mais era do que Deus dizendo, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Quando o povo então dá ouvidos a esse anúncio, esse chamado, esse convite, eles recebem a boa notícia. A boa notícia de Deus, porque Deus anulou a sentença que havia contra vocês, diz o profeta. Ou seja, quando o ser humano dá ouvidos atentos à voz de Deus, a boa notícia da salvação, de graça, envolve aqueles que a ouvem. Caso contrário, esta boa notícia se transforma em má notícia, em desgraça, em perdição, em condenação. A boa notícia, não ouvida, não atendida, se transforma em má notícia. Diante da boa notícia trazida pelos profetas, pelos anjos aos pastores no campo e por todos os mensageiros de Deus em todos os tempos, também no nosso tempo, João Batista é um deles. Nós ouvimos no versículo de saudação que ele era aquele que anunciava, era o mensageiro que anunciava a chegada do Salvador. E João Batista, como escolhido de Deus, a voz do que clama no deserto, vem trazer boas notícias e más notícias. Se olharmos o texto que antecede a nossa leitura do Evangelho de hoje, nós vamos perceber de que João traz a má notícia e a boa notícia para o povo. A má notícia é anunciada quando ele lembra dos pecados da humanidade.
João anuncia para o povo: vocês precisam se arrepender. Quando João diz arrependam-se dos seus pecados, ele está dizendo: vocês estão perdidos, vocês estão ralados, vocês estão fritos em pouca banha, poderíamos assim dizer. João está dizendo: vocês não têm mais jeito, esta é a má notícia para vocês. Isso nos lembra que Martim Lutero dizia, e também nós lembramos na teologia luterana, de que a palavra de Deus sempre nos encontra como lei e evangelho. E aqui João Batista anuncia a lei para o povo, dizendo: vocês estão perdidos, vocês estão em pecados. Que a palavra de Deus sempre nos encontra como lei e evangelho também é pré-requisito para nós hoje. Porque se a palavra não chama a nossa atenção e aponta o nosso pecado, então a palavra está desequilibrada no seu anúncio. Ou seja, a lei nos acusa, nos mostra o pecado, a nossa desgraça humana, a nossa incapacidade de salvação ou absolvição, ou ainda mudança de vida por nossa própria razão ou força. Nós não conseguimos. Martim Lutero, na explicação do credo apostólico, ele vai dizer: por minha própria razão ou força, eu nem posso crer. A boa notícia, amados, diante desta má notícia que João anuncia, a boa notícia é de que diante da constatação de que somos pecadores e que não conseguimos não pecar, de que sem Deus e o seu agir transformador em nossas vidas, nós somos pessoas desgraçadas, ou seja, destituídas da graça de Deus, então nós somos abraçados. Nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos abraçados e acolhidos no amor, na misericórdia e no perdão de Deus. Nós temos a má notícia que anuncia o nosso pecado, mas nós temos a boa notícia que diz: em Cristo você é amado, você é perdoado, você é acolhido. O nosso texto mostra que mesmo que as palavras de João, assim como dos profetas que o antecederam, eram palavras fortes e duras, o nosso texto no versículo 7 iniciou dizendo: multidões iam se encontrar com João. Você já ouviu aquele ditado popular que diz: há males que vêm para bem? Você já ouviu esse ditado? Então, poderíamos dizer que esta má notícia que João Batista anuncia quer nos trazer o bem, quer fazer o bem para todas as pessoas. Quando João Batista anuncia: arrependam-se dos seus pecados, na verdade ele quer trazer para a presença de Deus, para que as pessoas experimentem a boa notícia, o perdão de Deus. Pois diante da notícia de que as pessoas precisavam arrepender-se, o próprio João diz: Deus perdoará vocês. Olha que mal notícia de estarmos perdidos, que se transforma numa boa notícia. Diante da acusação da lei, o Evangelho encontra as pessoas. Ah, legal, é só isso, pastor? Então, se é só isso, está tudo resolvido e é simples assim. Não, não é simples assim. Não está tudo resolvido. Se fosse tão simples assim, seria graça barata, ou seria um evangelho dissolvido. Esse arrependimento que João Batista está falando e chamando não é algo simplório, mas pelo contrário está vinculado à mudança radical de vida. Não é simplesmente dizer: eu acredito então nisso. Não. A vida de quem diz eu creio em Jesus Cristo precisa ser diferente. E ali então acontece a verdadeira conversão. Conversão é mudança de direção. Ou seja, eu estou caminhando na direção oposta do reino de Deus, da proposta de Deus, do amor de Deus. E quando eu recebo a notícia, a má notícia que eu estou perdido caminhando desse jeito, eu não posso continuar caminhando mesmo sabendo. Eu preciso dar meia volta. Eu preciso fazer uma conversão. E aí caminhar sim na direção daquele que vem me salvar e me abraçar. João lembra
Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, não é algo simples. João está dizendo, vocês precisam viver na vida de vocês amostras claras de que vocês se arrependeram dos seus pecados. Poderia surgir a pergunta, mas como isso acontece então? O nosso texto nos ajuda a entender. Em primeiro lugar, é deixar Deus ser Deus. Ou seja, eu tenho que me destituir de mim mesmo, achando que eu sou dono de mim, ou que eu mando em mim, ou que eu sei alguma coisa a respeito da salvação. Eu preciso me jogar inteiramente na presença daquele que é tudo, daquele que veio para salvar, perdoar e agraciar. O profeta Isaías, na leitura que nós ouvimos, nos mostra na prática como isso acontece. O profeta Isaías diz: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele. Deixar Deus ser Deus é nos jogar inteiramente em confiança nas mãos e na presença deste Deus. Ou seja, deixar de confiar em nós, nas nossas próprias capacidades, razões ou forças, e confiar inteiramente em Deus, que é o meu Salvador, diz o profeta Isaías. O primeiro sinal do meu arrependimento é reconhecer que eu não sou Senhor de mim mesmo, nem da minha vida. Pelo contrário, eu reconheço que sou pecador e necessitado de um Salvador. E em Jesus Cristo, Deus me oferece esta oportunidade. E por isso, como diz Isaías, eu confiarei nele e não terei medo, pois ele é o meu Salvador. Eu não preciso tentar me salvar a mim mesmo. Jesus Cristo já me salvou. Basta eu recebê-lo, aceitá-lo e caminhar com ele. Quando reconhecemos esta condição, então aquela aparente má notícia de que estamos perdidos transforma-se em boa notícia. Pois, como nos lembra o profeta Sofonias, Deus anulou a sentença que havia contra vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. É isso que nos é anunciado quando nós ouvimos a boa notícia de Deus para nós. Em segundo lugar, como vivemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus? João Batista dá claros indicativos de como se mostra o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão. Versículo 11, lá João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Um dos princípios do arrependimento, da vivência da fé cristã com autenticidade, é a prática da diaconia. É pensar no outro, no próximo, para além de mim mesmo, para além do meu umbigo. Olhar para o próximo é algo imprescindível. Aliás, como são os 2 mandamentos que Jesus resume toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A prática da diaconia. João continua no texto dizendo: não cobrem mais do que a lei manda. Não tomem dinheiro de ninguém pela força, nem por meio de acusações falsas. João aqui já lembra a importância da ética e a coerência profissional. Ou seja, a minha fé, se eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, no meu dia a dia, a minha vida precisa ser coerente. Precisa estar de acordo com a fé que eu professo. Eu preciso ser ético, eu preciso ser coerente com o Evangelho. Amados e amadas, nós nos encontramos no tempo especial de Advento e Natal. Noite natalina, de forma bem especial, nós lembramos disso. Eu tenho para ti e para mim uma má notícia e uma boa notícia. Qual você quer ouvir? Ambas. Deus entrega a nós nesta noite, novamente, assim como já entregou em todo o tempo, em todos os lugares, as duas, a má e a boa notícia. Se dermos ouvidos à voz e à mensagem de Deus, então também a má notícia, que aparentemente diz: você está ralado, você está perdido.
esta má notícia transforma-se em boa notícia, boa nova da salvação, pois Deus realizará uma conversão, uma nova vida em mim, em ti e nas pessoas que ouvirem a sua voz. Se não dermos ouvidos, então até mesmo a boa notícia será uma má notícia. Quem não der ouvidos à mensagem do Natal, de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para dentro desse mundo, quem não der ouvidos a isto, até a boa notícia que os anjos anunciaram, dizendo: hoje vos nasceu o Salvador, na cidade de Davi, Cristo Jesus o Senhor, até esta boa notícia será má notícia para nós, aqueles que não ouvirem, porque esta será e servirá para a condenação diante da volta de Cristo Jesus para levar para a eternidade a sua igreja. Amados e amadas, Natal é boa notícia. Boa notícia é mudança de vida. Eu e você precisamos diariamente passar por esta transformação de vida. Eu e você precisamos diariamente nos colocar diante deste Deus e dizer: é verdade, eu sou pecador. A má notícia é que mesmo caminhando como cristãos, continuamos miseráveis pecadores. Aliás, Martim Lutero dizia: somos simultaneamente justos e pecadores. Justos não porque somos melhores do que outras pessoas, justos porque Deus nos justifica, mas ao mesmo tempo continuamos pecando. Por isso ninguém de nós, nenhum ser humano, pode arrogar-se o direito de dizer: eu já estou pronto. Nós nunca estamos prontos. Se estivermos prontos para sermos recebidos pela boa notícia e na eternidade, é porque Deus nos deixa pronto, não por nós. Esta é a boa notícia para nós, que Deus assim, pela sua palavra, nos molde e transforme diariamente, de dentro para fora, para que o nosso ser, pensar e agir, por meio deles, possam ser vistas e testemunhadas as boas notícias, as boas novas da salvação, também para dentro deste tempo e desse mundo, onde má notícia é o que mais tem. Onde inclusive a boa notícia do Natal é transformada em má notícia. Porque quando numa manjedoura, montada numa loja, numa vitrine, ou até mesmo em nossos lares, que não tem o cheiro, o bom perfume de Cristo na manjedoura, nós só vamos ter o cheiro do estrume dos animais da manjedoura ou do presépio. A má notícia continua neste mundo, mas que Deus nos dê sempre a boa notícia da salvação. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Convido para respondermos a palavra que ouvimos cantando juntos. Quero ir com os pastores. Nós ouvimos no versículo de saudação que João Batista se entendia como mensageiro. Nós ouvimos no canto do coral também a alusão ao mensageiro. Nós agora queremos cantar também, que queremos ir com os pastores, anunciar esta mensagem, a boa notícia da salvação. Quero ir com os pastores e render a Deus louvores, Deus em sabor, por nos dar o Salvador. Como os anjos jubilaram quando a nova anunciaram, quero eu também cantar, paz na terra propagar. Como os magos que vieram, de presentes ricos eram, como mais precioso dom, dá-lhe em meu coração. Meditado com Maria, sobre a nova alegria do menino que nasceu, é o próprio Deus do céu. Jesus Cristo.
Nós queremos então assim também receber a apresentação do culto infantil. Vamos sonhar e alegrar, a estrela do céu, o chão a brilhar, o maior milagre aconteceu. Noites de paz, noites de amor, o menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz divina pra você e eu. Papai do céu, foi Jesus, o menino que nasceu, muito amor e a vida ele deu. Papai do céu, foi Jesus, o menino que nasceu, muito amor e a vida ele deu. Vamos sonhar e se alegrar, as estrelas do céu estão a brilhar, o maior milagre aconteceu. Noites de paz, noites de amor, o menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz divina pra você e eu. Papai do céu, foi Jesus, o menino que nasceu, muito amor e a vida ele deu. Papai do céu, foi Jesus, o menino que nasceu, muito amor e a vida De acordo com o nosso planejamento, também temos o momento da oração com os aniversariantes. Eu pergunto se temos aniversariantes do mês de dezembro entre nós? Eu quero partilhar com vocês, para esse momento dos aniversariantes, um dos textos bíblicos indicados para hoje. Hoje nós tínhamos vários textos, eu não usei todos para as leituras, mas um dos textos especiais para hoje é de Filipenses, capítulo 4, os versículos 4 a 7, que Paulo então diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as suas orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Amados, amadas, com toda certeza este último ano de vida de vocês não foi ou não foram só alegrias. Com certeza muitos momentos difíceis e de dificuldade e talvez de muita tristeza. Talvez muita lágrima, muito choro.
No entanto, quando Paulo ou a palavra de Deus nos conclama a nos alegrarmos, é muito mais do que só um sorriso no rosto. É para ser um estado de espírito. Quando assim compreendemos, e Paulo assim está dizendo aos filipenses, tem a ver com estar alegre mesmo chorando. Nós temos que lembrar que Paulo está escrevendo estes versículos acorrentado. Ele estava preso por causa do Evangelho. Com toda certeza ele não estava com o sorriso na ponta da orelha, porque estava tudo 100% para ele. Mas mesmo assim ele diz, alegrem-se, alegrem-se, confiem, entreguem tudo nas mãos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a mente e o coração de vocês. Queridos e queridas, com toda certeza foi Deus que trouxe vocês até aqui. Com alegrias e com tristezas. Com boas notícias e com más notícias. No entanto, aqui vocês estão. E nós queremos louvar a Deus porque Ele cuidou de vocês. E nós queremos rogar que Ele continue cuidando, abençoando, protegendo e conduzindo a vida de vocês. Comunidade, por gentileza, vamos nos colocar de pé, também abençoar esses amados e amadas. E nós queremos orar. Querido e amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estar com estes amados e amadas, também agradecendo por mais um ano de vida que Tu concedeste a eles e a elas. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens conduzido a vida deles. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, Tu tens cuidado carinhosamente deles. Tu tens amparado, carregado, mesmo em meio aos momentos que talvez as forças deles foram muito poucas. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Agora rogamos que nesse próximo ano que Tu concedes de vida a eles, que a Tua bênção, o Teu cuidado, possa estar com eles diariamente. Que Tu os pegues pela mão e conduzas pelo Teu caminho. Que Tu os carregues e ampares quando as forças deles falharem. Ó Deus, enfim, carrega estes amados e amadas, e a cada qual de nós, na palma de Tua mão. Senhor, conduza também adiante a caminhada da nossa comunidade, da nossa paróquia, de cada família aqui representada. Ó Deus, abençoe a cada qual de nós, para que sejamos Tuas testemunhas da boa notícia neste mundo. Ó Deus, nós te pedimos que a mensagem do Evangelho possa ser sempre a mensagem que nos motive a viver aqui, sinais do Teu reino, mas também que nos leve para a eternidade contigo. Tudo mais que está guardado em nossos corações, nós queremos entregar na Tua presença, ó Deus, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do nosso Deus esteja com vocês e os acompanhe hoje e todos os dias da vida de vocês. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, inunde a mente e o coração de vocês e os permaneça na paz do nosso Deus. Amém. Amém. E assim vocês recebem o carinho também da nossa comunidade, né? Um feliz e abençoado aniversário para quem já fez e para quem ainda vai fazer. Podemos assim nos assentar? Jesus, forte
Convido para cantarmos juntos Noite Feliz, que não pode faltar na noite natalina, obviamente, né? E em seguida, antes da bênção, vamos ter ainda um outro momentinho, tá? Cantemos juntos então Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre humilde nascer em Belém, no presépio Jesus, nosso bem. Agora sim, eu convido vocês para receberem a bênção. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Podemos ir assim em paz e servir ao nosso Senhor com alegria, disposição, anunciando a boa notícia da salvação.